Olá, tudo bem? Teu cachorro anda lambendo demais as patinhas? Sabia que isso pode ser um problema físico ou comportamental? Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Então, alguns cachorros começam a lamber demais as patinhas. Eu trouxe aqui, para participar hoje desse vídeo, esse lindo cachorro que se chama Yoshi. Algumas pessoas vão dizer que ele não é um cachorro, mas isso são só intrigas da oposição. Então, como você pode ver, alguns cachorrinhos começam a lamber demais as patinhas. Geralmente são as patinhas da frente. Às vezes alguns também podem lamber as patinhas de trás e podem chegar até a roer as unhas, tá? Em alguns casos esse problema é físico, ou seja, existe uma alergia alimentar ou existe uma alergia a alguma coisa com a qual ele está tendo contato com as patinhas, como a grama, algum ácaro, algum produto de limpeza. Em algumas situações pode ser por fungos que causam coceira e por causar coceira o cachorro começa a lamber. E às vezes também pode ser simplesmente comportamental. E o problema comportamental também pode gerar um problema físico. Por quê? Tudo começa quando o cachorro está se sentindo ansioso. E ao se sentir ansioso, ele em algum momento acaba lambendo suas patas. Quando ele lambe as patas, o corpo dele libera substâncias químicas que dão sensação de prazer. Eles se sentem bem com esse processo de se lamber. É muito parecido também com as pessoas que roem unhas ou com algumas pessoas que... algumas pessoas não. Sabe aquela situação assim que você é mordido por um inseto e aquela picada começa a coçar e quando você começa a coçar aquilo começa a doer, mas de alguma forma ainda aquilo é bom? Exatamente. São as substâncias químicas que o seu corpo libera que te faz se sentir bem, mesmo que esteja doendo ou incomodando de alguma forma. Então, da mesma forma isso acontece com eles. Então, eles começam a produzir opioides e substâncias de prazer e continuam com aquele ato porque eles se sentem bem. Quando eles fazem isso, eles acabam aumentando a umidade da patinha, por causa da saliva. E quando eles aumentam a umidade da patinha e também pelo próprio ato físico de se lamber, acabam às vezes causando bem microscópicas, uma certa sensibilidade ali na pele, acaba deixando mais suscetível para os fungos crescerem. E quando os funguinhos crescem, eles vão causar ali uma dermatite, que vai causar mais coceira, e esse problema vai se tornar um problema que se alimenta por si só, né? Ele sente prazer em fazer aquilo, aumenta a umidade, aumenta o fungo, começa a coçar, aí coça porque está coçando, e aí com a umidade aumenta o fungo, e aí ele entra nesse processo, você vai lá, trata às vezes com um antifúngico ou algo parecido, leva no dermatologista, veterinário, etc. Mas o problema fica voltando. Por que o problema fica voltando? Porque pela ansiedade, esse cachorro continua a se lamber. E como é que a gente resolve isso? Quando o problema é comportamental, tá? Porque às vezes o problema também é dermatológico e aí precisa ser feito o tratamento adequado, trocar alimentação ou verificar se há agentes no ambiente, aí é com o dermatologista. Mas na parte comportamental, o que a gente precisa estar atento, tá? A gente precisa ver se o ambiente que este serzinho está inserido está fornecendo a eles as necessidades da espécie. Ou seja, será que ele está ficando muito entediado? Será que ele tem atividades mentais para realizar? Ele está passeando, está tendo atividades físicas? Ele tem uma boa relação com os seus tutores? Ou, de repente, a relação com os tutores é conflituosa, é estressante, ninguém consegue se comunicar direito, está todo mundo gritando? Isso tudo pode gerar ansiedade. E quando se gera ansiedade, ele pode estar desempenhando esse comportamento. Alguns casos de ansiedade também pode ser necessário até tratamento medicamentoso para tirar o cão desse ciclo de ansiedade de se lamber, porque ele acabou encontrando nas patinhas, na lambedura, uma válvula de escape para a ansiedade. Aí a gente precisa avaliar se no ambiente, se na rotina existem novas ou existem outras formas de válvula de escape para essa ansiedade. Por exemplo, o cachorro tem a oportunidade de roer
Roer é um comportamento muito importante para os cães, para aliviar a ansiedade, para se sentir relaxados. Se eles não têm, de repente, uma boa opção de roedor, ou ele não aprendeu a brincar com o roedor, ele acaba encontrando na patinha uma forma de lidar com a sua ansiedade. Então é super importante ser feita uma avaliação da rotina, dos brinquedos desse cão, das interações que ele tem, e também às vezes é o caso de realmente utilizar medicações. Eu trabalho desde florais até medicações para ansiedade mesmo. Então é super importante porque só o tratamento dermatológico pode não resolver, justamente porque ele vai voltar a deixar essa pata úmida pela ansiedade e vai voltar a ter novos problemas com fungos ou dermatites de forma geral.